Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar de vitória. Vitória do Santos, segunda vitória seguida no Brasileirão, uma coisa que não acontecia desde daquela sequência do começo do campeonato contra Coritiba e América Mineiro. Então o Santos consegue aí uma vitória bastante importante, afasta quase que definitivamente a possibilidade de rebaixamento e se aproxima da classificação para Libertadores, né? De uma possível para Libertadores, assim, até o oitavo colocado é bastante possível, é muito improvável não chegar. Então o Santos conseguindo aí uma vitória fora de casa também, algo bastante raro. O Santos que só venceu fora de casa o Juventude, o Coritiba e agora o Red Bull Bragantino, um jogo que costuma dar empate, mas desde que virou Red Bull Bragantino, quando alguém vence é o Santos por 2-0. Aconteceu no ano passado também. Então vamos falar aqui desse jogo, dessa vitória muito importante em um jogo com uma arbitragem bastante confusa, bastante problemática, que eu vou comentar um pouco disso também. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, e se você for, muito obrigado. E no mais, ajude o canal e dá essa força, compartilha, deixa um like e comente o que você achou dessa importante vitória do Santos, que foi a campo com o time que o Carlos já tinha antecipado um pouco, né? Com a novidade do Ed Carlos no meio de campo. Então, nós tivemos João Paulo, Luiz Felipe Bauerman, a dupla titular de zaga mesmo, que já vai ser desfeita para o próximo jogo, falaremos disso. Felipe Jonathan e Natan, Natan voltando de suspensão. Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos. Então, aqui a decisão de deixar o Sanches no banco para colocar o Camacho. E eu li em algum lugar que a intenção, não sei se foi o De Olho no Peixe que comentou, que a intenção era exatamente essa: colocar o Camacho e o Rodrigo Fernandes para ajudar mais na marcação, para deixar o Ed Carlos livre. A gente vai comentar também um pouco sobre essa entrada do Ed Carlos. E aí o ataque com o Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, que era relativamente o esperado. Acabou que o Santos começou meio que tomando uma blitz do Red Bull Bragantino em 4 minutos eles já tinham 4 escanteios e uma bola na trave, assim, foi um começo, não vou dizer amassando o Santos, mas enfim, pressionando o Santos, fechando o Santos, mas mesmo assim, não foi como se o João Paulo tivesse que fazer defesas muito absurdas, né? O lance da trave ele acabou não tendo que defender, foi um chute bastante perigoso, inclusive, mas não foi assim, é, como se o Santos tivesse passado super sufoco. Foram escanteios seguidos, então é sempre um lance de perigo, mas a finalização deles na questão da bola aérea não estava tão boa. O Santos conseguiu se segurar bem nesse sentido. E outra coisa que a gente viu foi muitas faltas do time do Red Bull Bragantino, e aí eu já vou falar da questão da arbitragem, algo que eu não gostaria assim, de comentar, né? Eu não gosto que seja assunto, mas o árbitro, não lembro o nome dele, inclusive é um árbitro que eu não lembro de ter visto também, Paulo César Zanovelli da Silva. Eu não lembro de ter visto outro jogo, algum outro jogo dele apitando o jogo do Santos, mas ele começou dando alguns cartões amarelos pro Red Bull Bragantino, e aos 23 o Eric Popó fez uma falta que no mínimo deveria ter ido pro VAR para ver se foi para vermelho ou não. Eu achei estranho. Eu não sei se o VAR chamou ou não e ele resolveu ir ou não. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que alguém deveria ter ido ver esse lance do VAR porque para mim era para expulsão. O, o cara do Bragantino chegou dando um carrinho alto, muito perigoso assim, né, o carrinho. E acho que foi na perna do Lucas Braga, se não estou enganado. Ou do Bauerman, não lembro agora. Mas enfim, foi bastante perigoso. Podia ter machucado mais feio, pegou em cima, né? Não foi aquele carrinho rasteiro. E aí ele deu amarelo, sendo que ele vai dar depois alguns amarelos para lances muito mais tranquilos. E destaco que 10 minutos depois, o Bauerman não fez a falta, o Bauerman meio que se vira para tentar ver, a bola passa por ele se vira e o cara do Bragantino tropeça nele e o árbitro dá amarelo para esse mesmo lance, sendo que foram de níveis de intensidade totalmente diferentes. Então não teve critério nas marcações, né, nas punições com o cartão amarelo.
Mas mais do que isso, era um árbitro que parecia, desde o começo do jogo, querer interromper muito a partida, mostrar que ele tá lá. Então teve uma falta que ele mandou o Santos voltar porque bateu com a bola rolando, teve um lateral do Santos que ele mandou voltar porque teria avançado um pouco, então era um árbitro que parece querer chamar muita atenção e normalmente são situações que não contribuem para o jogo, né? O árbitro, a boa arbitragem é aquela que não aparece e é dele aparecer em momentos ruins. E isso acabou descontrolando um pouco, acho que todos os jogadores. Não acho que o Santos tenha sido mais prejudicado. Acabou sendo prejudicado porque o cara tinha que ter sido expulso e não foi. Mas, e aí? O Barman tomou amarelo, não joga contra o Corinthians no próximo jogo. Mas foi uma arbitragem bastante confusa. E, inclusive, um pouco mais para frente, já no segundo tempo, não, ainda no primeiro tempo, o, o Aderlan, eu acho que foi, fez uma falta que era para amarelo, que foi mais falta do que a falta do Eduardo Barman. Ele já tinha o amarelo, deveria ter sido expulso, e o juiz acabou não dando cartão. Assim. Então foi realmente uma falta de critérios, e como ele distribuiu alguns cartões cedo, e daí acabou deixando os jogadores meio pendurados, ele não conseguiu manter o critério que ele já tinha usado anteriormente. Então, além da falta de critérios, também a falta de coerência nas faltas. Enfim, falado isso, né, de um árbitro que acabou deixando todo mundo muito confuso, o, o Santos começou substituindo o Lucas Barbosa. O Marcos Leonardo saiu por contusão no finalzinho do primeiro tempo, então também é uma situação um pouco preocupante. Eu não acho. Ele saiu andando, ele quase conseguiu voltar. Ele tomou uma joelhada aqui nas costas, também não foi dado nenhum cartão. Sem mais comentários sobre a arbitragem. Quer dizer, não, vai ter, né? No final vai ter comentário sobre a arbitragem, mas bem direto. Mas entrou o Lucas Barbosa, e aí, um pouco depois, entrou o Madison para sair o Natan. Quando o Marcos Leonardo se machucou, o Madison foi conversar com o Orlando Ribeiro, né? O jornalismo lá do Premier estava comentando. Eu pensei, caraca, ele vai colocar o Madison de centroavante no lugar do Marcos Leonardo. Vai ser muito interessante. Acabou não, tirou o Natan, por opção técnica, aparentemente. Talvez para ganhar um pouco mais essa bola aérea, não sei. O fato é que o Natan tinha feito uma jogada muito plasticamente bonita. É uma bola que sobrou para ele na área, ele deu um chapéu maravilhoso, só que errou a finalização. Não achei nem que o Nathan estava mal, ele só não estava acertando muito cruzamento. Né? Tô até curioso para ver a coletiva do Orlando Ribeiro, ver se alguém perguntou sobre isso. Mas o Madison vai acabar tendo uma participação importante aí no futuro, então vamos não vamos criticar aqui quem está no Madison. No intervalo, o Santos daí não teve mexidas, foram só essas. E logo no começo do segundo tempo, o Lucas Barbosa fez um desarme precioso na intermediária, mas já no campo de ataque do Bragantino, né, já na defesa do Santos. Ele conseguiu dar um carrinho perfeito, desarmou o cara do Bragantino, sobrou para o Camacho, que puxou o contra-ataque. Assim, a defesa do Bragantino estava meio aberta, saiu correndo. Não super rápido, porque não é muito rápido, mas o Lucas Braga passou na ponta e o Felipe Jonathan passou no meio. Foi uma jogada interessante nesse sentido. Ele abriu pro Lucas Braga, que voltou para ele e ele deu aquela finalização que parece tacada de sinuca, assim, foi certinho antes do zagueiro chegar, de um lugar que o goleiro nem pulou, assim. Então, muito bom o lance do Camacho com um gol, mas destaque para o começo da jogada que foi com o Lucas Barbosa, então também uma substituição iluminada aí do Orlando Ribeiro. E aí aos 25, 55, aos 27, 24, aos 24, 25 minutos do segundo tempo aí, o Santos faz o 2-0 num passe brilhante do Madison. Eu nem sabia que o Madison sabia fazer isso. Ele mete uma bola assim espetacular pro Ângelo. Eu acho que o cara do Red Bull Bragantino vacilou um pouquinho. Ele tinha que ter cortado antes da bola chegar no Ângelo. Eu acho que dava. Olhando no vídeo, dá para ver a bola meio que passando na frente assim dele. Mas o importante é que o Ângelo conseguiu pegar a bola, deu corte no cara e bateu na saída do goleiro, assim, maravilhoso gol. Então, 2-0 aí para deixar um pouco mais tranquilo. O Ângelo tomou amarelo, o Zanocelo, um pouco antes do Zanocelo tinha entrado no lugar do Lucas Braga,
O Zanocelo que teve uma bola muito boa do Ângelo para ele, que ele acabou se perdendo. O Zanocelo, de novo, ainda tá parecendo aquele jogador um pouco fora de sintonia com o resto do time. Não sei se por falta de ritmo de jogo. Então, foi interessante ver ele de volta em campo. Então, até porque foi isso, né? Logo um pouco depois do gol, 10 minutos depois do primeiro gol, o Lucas Braga saiu para entrar no Celos, que se comentar. Bom, aí teve o gol do Ângelo, o Ângelo tomou aos 25, 30, aos 30 e poucos minutos, 32 minutos, tirou o Ed Carlos para colocar o Sandri. Achei interessante, o Sandri deu uma fatiada na hora, aquela bola que bate assim de lado. Foi perfeita para a ponta. Então fica uma nota positiva. O gol consegue a vitória, então muito bom. Aí ele voltando, é um jogador que tem muito potencial. E no final do jogo, para terminar o show de horrores que foi a arbitragem, o, o Matson entra na área e não sei, tem ele se enrosca o cara do Bragantino e cai fazendo assim. No replay não dá a impressão que ele tomou nenhuma pancada, até porque ele cai depois, assim. Eu acho que o cara deve ter encostado no rosto dele e aí ele sentiu o toque e se jogou. Mas o juiz dá pênalti e uh, fica todo pronto lá para o Sandri bater o pênalti. E nesse meio tempo o VAR chamou. Eu imaginei mesmo que o VAR ia chamar quando eu vi o lance, porque não parecia ter sido falta nem nada. Mas o juiz apita para ver o VAR e o Sandri vai lá e bate o pênalti. Então, um lance muito esquisito. Depois, agora já viralizou, né? Já virou meio que piada. Mas aí o Sandri bateu o pênalti, marcou o gol, ia sair para comemorar. Ele olha para trás e vai, cadê todo mundo, né? A torcida não tá comemorando. Ele vê que o juiz tá lá vindo no VAR, ele olhou no VAR, não deu pênalti, mas mesmo assim, tipo, faltava 2 segundos para acabar o jogo, assim, tava muito nos acréscimos. Ainda deu tempo do cara do Bragantino fazer uma falta violenta, assim, na minha opinião, menos violenta, um pouco menos, assim, no mesmo nível de violência que a do primeiro tempo, né? Mas enfim, daí o cara foi expulso, mas nem já tinha acabado o jogo mesmo, já ia acabar o jogo, né? Então nem deu tempo para fazer muito mais coisa. Uh, Vou tentar aqui, não sei se vai dar certo, compartilhar os melhores momentos no GE. Eu vi gente fazendo isso e dizendo que o GE não dá, não bloqueia o conteúdo. Eu vou ver qualquer coisa, senão eu corto essa parte e aí a gente passa pro jogador a jogador. Créditos pro GE, por favor, não bloqueie aqui o nosso conteúdo. Bota pro Elinho, Elinho tá livre, fez a finta, Elinho, pé esquerdo pra balançar o travessão. Fica no pé de ganha a bola. Eu vou tirar aqui o Odinei Ribeiro, só para não ter muito perigo. Mas vocês já viram que no primeiro tempo já teve esse lance da bola no travessão, bastante perigosa. E aí o Santos conseguiu dar uma equilibrada. Então, teve muito chute sem perigo também, né? Dos dois times. Falta, cruzamento. Esse é o lance do Natan. Ele poderia ter feito muito mais coisas, mas se ele acerta essa bola, ia ser maravilhoso. Que o Lucas Braga foi bem no primeiro tempo. Era um jogador que tentava criar, assim, o Ângelo não foi tão bem. O Ângelo acabou compensando com o gol no segundo tempo. Essa tentativa de longe, foi Felipe Jonathan que chutou essa bola. Lateral errado. Então, os lances do Bragantino foram mais nesse sentido, assim, né? Chutes de longe, se foi uma falta perigosa. Mas no geral, o João Paulo não passou por muito sufoco. E aí olha o desarme do Lucas Barbosa. Bom, Camacho naquela velocidade de Camacho, né? Mas enfim, o Lucas Barbosa consegue se recuperar e voltar correndo. Solta pro Lucas Braga, que volta no Camacho. Ele bate certinho aonde
aonde a bola ia entrar no gol. O Lucas Barbosa correndo, com a marcha só olhando. Voltou no Lucas Braga. E ele certinho bate onde tinha que bater. Excelente, até legal, né? Que o Camacho renovou a revelia de muitos torcedores, então é bom ver ele marcando gol aí, ajudando o Santos. E tem um lance perigoso também, acho que foi uma cabeçada do Red Bull, acho que foi o lance mais perigoso, assim, eu achei, puta, o Red Bull vai empatar logo em seguida. Infelizmente não. E aí, olhem esse passe do Madison. Eu acho que ali o cara do Red Bull tinha que ter cortado, felizmente não cortou. Hoje eu tiro, marca um belo gol, um belo gol. Depois ele vai tomar o amarelo porque comemorou com a torcida, que eu acho absurdo, que era a torcida do Santos, ele não estava provocando. Mas o importante é esse belíssimo gol do Anjo. E aí, 40 minutos, né? Ele estava um pouco mais controlado. E o Santos meio que deu a bola para o Bragantino. Eu acho que foi um pouco da estratégia. O Arthur fez uma boa jogada aí. Sorte que o cara que finalizou não finalizou daquele jeito precioso. E esse foi o lance do pênalti. Ó, se você olhar, não sei se o Globo Esporte vai colocar o replay agora. Ah, vai. Não tem soco, não tem agressão, não tem nada. Assim. Eu acho que foi mais encenação mesmo do Lucas do Matos. E aí o lance da expulsão, uma chegada dura, né? Carrinho com o pé erguido, é para expulsão mesmo. É porque o lance do primeiro tempo deveria ter sido para expulsão também. Enfim, espero que tenha dado certo, espero que o G não corte aqui o nosso vídeo. Mas qualquer coisa, cortamos aqui então para falar de um jogador a jogador, assim, vamos falar um pouco das estatísticas e de como que foi cada um. Mas o Santos, como eu disse, né, deu a posse de bola para o Bragantino. O primeiro tempo em algum momento tava 50-50, né? Mas segundo o SofaScore teve 58% para o Bragantino. Mas no intervalo do Premier tava dando a 50-50, então assim, foi o primeiro tempo muito lento, primeiro tempo muito travado, até por causa da questão da arbitragem. Mas o Santos acabou melhorando no segundo tempo, e aí de novo uma nota positiva para o Orlando Ribeiro, que, que críticas ou não, né? O fato é que as mudanças que ele fez acabaram surtindo efeito direto no resultado. Sendo que ele fez 4 substituições só, ele ainda tinha mais uma para ser feita. Então o João Paulo não teve muito trabalho mesmo, eu não achei que ele teve assim grandes defesas. Eu acho que as bolas que chegaram mais perigosas ou foi na trave ou foi para fora. E aí talvez seja uma questão da falta aí de capricho do Red Bull Bragantino, mas eu acho que foi muito pelo sistema defensivo do Santos ter conseguido neutralizar principalmente a bola aérea, que a gente sabe que é um problema muito recorrente na defesa do Santos, e dessa vez o Red Bull não conseguiu chegar bem na bola aérea. Então, vou dar esse mérito aqui para a defesa nesse sentido. E aí se estende a Luiz Felipe Bauerman. O Luiz Felipe teve uma hora lá que deu uma escorregada meio perigosa, teve que recuar a bola para o João Paulo, mas no mais foi bem. E o Bauerman acabou tomando amarelo em lance que, na minha opinião, não era para amarelo, desfalca o time pro clássico contra o Corinthians. Então, lance complicado, né? Torcer aí para que quem entre, que possivelmente vai ser o Alex. Ele chegou até a aquecer na hora que o Bauerman tomou a falta. O Alex chegou a aquecer para uma possível substituição. Não precisou entrar, mas deve ser o titular para a próxima partida. Já um clássico, pelo menos é em casa, mas enfim, vai ser um jogo difícil nesse sentido. Felipe Jonathan, eu achei que ele não apareceu muito bem no ataque dessa vez, mas pelo menos não comprometeu na defesa, que é uma coisa que ele vem fazendo, né? Não comprometer na defesa. Ele vem não comprometendo, então é muito bom, considerando que. Bom, teve aquela falha no jogo contra o Atlético Mineiro, mas mesmo assim foi algo meio que pensado, assim, né? Não é como se o Felipe Jonathan estivesse recorrentemente falhando. E o Natan, eu fiquei um pouco
não sei se frustrado, decepcionado, eu talvez esperasse um pouquinho mais do Natan. Não sei também, eu tô curioso para saber o que bateu na cabeça do Orlando Ribeiro para tirar o Natan e colocar o Matson. Como eu disse, acabou sendo importante, o Matson deu uma assistência muito boa. Também já disse, a minha impressão é que era para aumentar o poder de finalização dentro da área, mas eu acho que o Natan ele vem mantendo mais ou menos o que eu disse, né? Com a bola no pé, parece ter muita habilidade, falta para ele um pouco mais de sentido de jogo, acertar aquele passe, acertar cruzamento. Para o lateral é importante isso. Rodrigo Fernandes bem de novo, acabou tomando um amarelo, eu acho que ele fica pendurado para a próxima partida, mas é um jogador que também colabora muito em campo, e aí com ele o Camacho fica mais livre. Então o Camacho conseguiu avançar, conseguiu fazer o gol, muito porque o Rodrigo Fernandes se dedica mais a essa função. Então o Camacho consegue povoar um pouco melhor o meio de campo. E o Ed Carlos aí acabou sumido, né? Tanto que foi substituído no final do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo? Não, no começo do segundo tempo, porque ele acabou não conseguindo dar aquele passe que se espera dele. Eu não sei se teve a ver com a saída do Marcos Leonardo também, que daí entrou o Lucas Barbosa e ficou um pouco mais congestionado, talvez, no meio de campo, mas não vejo sentido. Acho que não foi uma partida boa do Ed Carlos, mas de novo, ele é um jogador que não vinha jogando, então ele não tinha esse ritmo todo, né? Eu gostei do Lucas Braga, achei que ele deu movimentação no ataque do Santos. Faltou, faltou fazer o gol, né? Não é todo jogo que ele vai marcar 2 gols, o Santos vai vencer por 4-1. Mas é um jogador que sempre se dedica muito, né? E que eu fico feliz que ele tenha tido o jogo que ele teve contra o Juventude. Assim, ele pode não ir tão bem nesse jogo, né? Não ter nenhum lance decisivo, mas já sem peso nas costas. Assim. Marcos Leonardo acabou não jogando tanto, né? Tomou essa joelhada, mas antes ele não tinha aparecido ainda, não teve chance. Torcer para ele estar bem pro jogo contra o Corinthians. Né? E o Ângelo, que não estava bem no primeiro tempo, mas acabou fazendo a jogada do segundo gol e depois ele assumiu mais a responsabilidade também. Ele tentou alguns dribles no primeiro tempo e não deu certo. No segundo eu achei que ele apareceu melhor, eu acho que acertou bons passes também. Então acho que o Ângelo se recuperou no segundo tempo, foi bom nesse sentido. O Lucas Barbosa eu achei um pouco sumido, mas é porque eu não entendi ainda a função que ele está fazendo nesse time quando ele entra. Tanto no jogo contra o Juventude quanto nesse, eu não sei no que ele está, o que o Orlando Ribeiro está querendo exatamente da posição dele. Mas ele voltou para fazer a marcação no segundo gol, no primeiro gol, então ele foi importante para fazer o desarme, um desarme perfeito, que deu origem ao primeiro gol. Vou ficar aqui com a nota positiva sobre o Lucas Barbosa. E o Madison que acertou o passe brilhante no, no segundo gol, daí depois simulou um pênalti, podia ter tomado amarelo por simulação, inclusive. Mas, enfim. Eu achei que o Madison jogou bem, na verdade. Assim. Eu acho que ele até voltou para marcar, ajudar na marcação. Não sei se foi essa a intenção também do Orlando Ribeiro em colocar ele, mas o Madison, em geral, fez uma partida boa. O Zanocelo, de novo, acho que faltou aquela intensidade. Não sei se por falta de ritmo de jogo, mas ele até conseguiu pegar algumas bolas bem, mas não deu sequência na jogada. E o Sandri teve esse lance que me brilhou os olhos, assim, que ele acertou esse lançamento batendo a bola de lado. Eu fiquei feliz com esse lance. Espero que seja mais um sinal de que o Santos esteja voltando. Ele teve bons lances contra o Juventude também. É um jogador que conseguindo voltar é muito importante. É um jogador que pode fazer muita diferença para o Santos, como fez naquela reta final da Libertadores de 2020. Com essa vitória, o Santos fica com 32 pontos. 32 jogos, 43 pontos. Sobe para 11º. Tem o mesmo número de pontos que o Botafogo, que está em 10º, 1 ponto a menos que o Fortaleza, que está em 9º, e 2 pontos a menos que o América Mineiro, que está em 8º. Então, mais ou menos, essa vai ser a briga do Santos. Acho que a gente já pode ficar meio tranquilo com relação ao rebaixamento. O primeiro dentro da zona é o Cuiabá com 31. O Santos tem 43, então o Santos tem 12 pontos a mais. Só tem mais 6 jogos para disputar, então o Cuiabá teria que ganhar 4 e o Santos perder todos, assim. Então, acho que para rebaixamento tá tranquilo, assim, a gente não precisa mais olhar para a parte de baixo. Falta 3 pontos para os 46 também, mas mesmo que não chegue, sim, seria muito difícil o Cuiabá chegar.
Tanto que vai pegar uma sequência difícil agora, né? Corinthians em casa e Flamengo fora. Mas são times que estão em meio a disputas. O Corinthians joga a final amanhã da Copa do Brasil. Tô gravando terça-feira. E, e aí sábado já joga contra a gente. Então eu acho que é possível que eles venham, sei lá, eventualmente com um time misto, caso ganhe, né? Se perder a final, daí vai ser um pouco mais difícil, talvez. Que eles vão precisar do resultado, mas também vão vir pressionados, né? Precisando dessa vitória fora de casa. Então eu acho que o Santos talvez não tenha o Corinthians aí com total foco na partida, mas eu não acho que isso seja nenhum facilitador, vai ser um jogo difícil mesmo assim. E depois um Flamengo que a gente vai pegar no dia 25, se eu não estou enganado, que é uma terça-feira, sendo que eles têm a final da Libertadores no dia 29. Então eles também possivelmente vão jogar com time misto e vão totalmente com foco na Libertadores, principalmente se perderem na Copa do Brasil, mas enfim, muita coisa pode acontecer aí. Então o Santos pelo menos pega esses adversários que talvez estejam focados em outras competições. E aí depois vai até a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, mas aí acho que é só na outra semana, então vai ter tempo para o trabalho do Orlando Ribeiro. No mais, é isso, né? Uma vitória importantíssima. O Santos se coloca aí nessa briga pela oitava colocação, que possivelmente vai dar Libertadores. O Atlético Mineiro, que está em sétimo, já fica 4 pontos na frente, mas não está jogando esse futebol todo. Então agora é continuar acompanhando o Santos e torcer para que o Santos continue melhorando. Eu consigo ver evolução nesse trabalho do Orlando Ribeiro, que é o mais importante. A gente queria evolução. É um time que começou muito inseguro, mas que se restabeleceu durante a partida e conseguiu ser eficiente nas horas que precisou. Então é uma vitória muito importante. De novo, relembro, o Santos não tinha 2 vitórias seguidas em qualquer competição desde aquela sequência em que venceu o Coritiba e o América, Copa do Brasil. Acho que foi o América e o Coritiba que o Santos venceu. Foi uma boa, aquela sequência boa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro não vencia desde Coritiba e América também, só que dos 2 jogos do Campeonato Brasileiro que foram na Vila. Então o Santos consegue aí uma sequência de 2 vitórias, coisa maravilhosa, espetacular, e o Orlando Ribeiro vai mostrando aí um trabalho que, por exemplo, o Lisca não mostrou. Então vamos acompanhar aí. Mais tarde eu vou ver a coletiva e vamos ver se a gente tira mais respostas do trabalho do Orlando. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que são inscritos. No mais, se inscreve, deixe seu like, compartilha, curta e comente. Diga aí o que é que você achou do trabalho aí do Orlando Ribeiro, do jogo do Santos, dessa vitória. Deixa eu aqui comentar, que acho que teve gente que comentou no vídeo passado. O Daniel Mello, acho que comentou. A Daniel Mello e o Rogério Sanassi comentaram, então valeu, pessoal, pelos comentários, continue comentando. Acabamos conseguindo o nosso objetivo aí nesse jogo, que era a vitória. E no mais, continuar acompanhando o Peixe, que volta a campo no sábado para um difícil clássico contra o Corinthians. Pessoal, muito obrigado a todos e para cima deles. Abraço!